Segundo passo, outra coisa que você tem que ter clareza, aí é uma soma. Você vai somar o seu entendimento de qual nicho que você está com esse outro elemento, que é o que? O público-alvo. Né? Então, o seu marketing, você vai casar o seu nicho com o seu público-alvo. E aí o seu marketing vai ser focado nisso daí. Né? Como que você define o público-alvo? Público-alvo é uma coisa que você esboça ele no começo, você faz um rascunho de quem ele é e você vai sempre melhorando ele, você vai dando mais detalhes para ele. Tá? Mas como é que você começa? Primeiro por dados demográficos. O que são dados demográficos? As informações sociais dele. Por exemplo, eu vou focar mais em homem ou mulher. Ou eu posso atender os dois e não tem problema nenhum. Qual que é a faixa etária? Eu vou atender um público mais jovem ou um público de idade mais avançada? Qual que é a faixa etária ali? Escolha ali uma faixa entre 10 anos, por exemplo, ali. Então, vou escolher um público de 18 a 28 anos, ou vou escolher um público de 29 a 39 anos, de 40 a 50 anos, escolhe uma faixa etária de 10, essa é que você vai focar. De novo, não quer dizer que se você focou em um público de 50 a 60 anos, chega uma pessoa de 30 anos, você não vai atender ela, não é isso. Mas você vai focar, você vai direcionar a sua comunicação para essa pessoa que você direcionou ali. Então, o seu linguajar, as cores que você vai usar no seu marketing, tudo vai ser mais para agradar esse público, porque você quer atrair ele. Tá? Claro que isso não vai extrair os outros, você não vai escorraçar o outro, você não vai distanciar ele, mas quer dizer que você vai focar em um público específico para você atrair mais dele, tá bom? Então falamos aqui de gênero, né? Falamos de idade, localização. Então, na cidade que eu moro, onde que esse público é a cidade inteira ou é uma região específica da cidade? Né? Classe social do meu público, quem é a classe social que eu vou focar mais? Qual que é a faixa salarial que esse público mais ou menos ganha? Porque tudo isso vai direcionar também, né, o nível educacional desse público, tudo vai jogar a favor ou contra ali a sua comunicação. Você vai saber direcionar melhor as suas decisões na hora de fazer a divulgação do seu trabalho. Tá? Você vai ver o que casa mais, até nas referências que você vai buscar, né, se você vai olhar outra pessoa para entender o que ela está fazendo, para fazer igual, você vai começar a fazer esse filtro. Pô, isso aqui faz sentido para mim? Está relacionado com o meu público? Né? Então você vai olhar para isso. Então tá. Idade, gênero, localização, escolarização, faixa, classe social. E aí você começa. Esses são dados mais lógicos, mais sociais, assim. A partir daí você começa a fazer um filtro, uma busca, uma definição de coisas mais intangíveis. Por exemplo, quais são os hábitos desse público? Né? O que esse público gosta de fazer? O que ele tem como hobby? Ele é um público mais aventureiro, ele gosta de viajar, gosta de praticar esportes radicais, ou é um público mais família? Né? O que ele vai fazer no final de semana? Ele vai viajar ou ele vai passear com o cachorro no parque? O que ele vai fazer? Ele vai sair para um restaurante com a família? Quais são os hábitos dessa pessoa? Né? Você vai entendendo e tudo isso vai fazendo você melhorar a sua comunicação, melhorar a sua atração, aquilo que você vai mostrar da sua vida nas redes sociais. Né? Às vezes você vai compartilhar no Stories, o que você vai compartilhar? Aquilo que casa mais com o seu público-alvo. Se o seu público-alvo é um público mais caseiro, faz sentido você ficar mostrando que você tem uma vida super agitada, você não vai conectar com ele. Né? Você tem que mostrar aquilo que gera conexão com o teu público. Tá? E para isso você precisa entender bem quem é o seu público. E a partir daí, vamos caminhar para coisas mais subjetivas, e é essas coisas subjetivas que vão te ajudar a escolher os primeiros temas de conteúdo. Né? Até aqui a gente vem falando do tom, de como que você fala, da sua comunicação, aquilo que você mostra, coisas mais intangíveis. Agora você vai pegar coisas intangíveis para transformar em coisas tangíveis, que são os temas, aquilo que você realmente vai falar, os assuntos que você vai falar. Então você vai começar a observar quais são os problemas que esse público tem. Então, pessoas de 20 a 30 anos têm problemas na vida dela que incomodam, que são diferentes de um público que tem de 50 a 60. Então você vai ver o que mais incomoda na vida do meu público. Quais são os problemas que mais afligem ele e que eu posso ajudar. Então você vai fazer listas dessas coisas e é a partir daí que você vai criar conteúdo em cima disso. Pô, então eu vou criar um conteúdo para resolver esse problema. Vou criar esse outro conteúdo para resolver esse problema. Vou fazer uma live sobre esse problema aqui. Vou escrever um post sobre esse outro. Né? E aí vai surgindo as suas ideias. Né? Quais são os medos? Esse público tem um medo assim que está latente nele? É uma coisa que atormenta ele, que está sempre incomodando ele? Pô, quais são esses medos? Vou dar um jeito de ajudar ele com isso. Vou dar um jeito de fazer com que ele tenha mais segurança.
em relação a esse assunto, né? Vou educar ele. Né? A educação traz, você mostra o caminho, você dá luz a determinado assunto que a pessoa tem, que ela desconhece. Então você traz segurança para o teu público, né? Você gera pontos positivos aí, você está gerando relacionamento, está gerando mais confiança, né? Quais são os sonhos desse público-alvo? Né? Quais são os desejos dele? O que ele mais quer na vida? O que vai tornar a vida dele mais agradável? Você vai listar, você vai escrever essas coisas, e claro, sempre coisas que você pode ajudar ele, né? Coisas que ele deseja que você pode ajudar. Então você vai fazer essa lista e você vai procurar pensar, pô, como que eu crio conteúdo para criar essa objeção? Para resolver para dar essa solução para ele. Né? A partir daí é que você começa a fazer suas pesquisas, é que você começa a olhar o que está sendo, o que outras pessoas estão falando sobre esse determinado assunto, porque aí você já vai com foco. Né? Eu falei em uma live passada para você escolher os temas e você fazer pesquisas, né? Então você já faz a pesquisa tendo um direcionamento, sabendo para onde que você tem que ir. Né? Por quê? Porque você já sabe o nicho em que você quer atuar e você já sabe quais são as pessoas com as quais você quer falar. Né? E um outro ponto também muito importante para você mapear aí do teu público-alvo, as objeções. O que são objeções? Quando eu pensei no meu público, eu estou num determinado mercado, tá? Estou num determinado nicho. E aí eu escolhi o meu público. Eu quero falar com essas pessoas. E eu vou apresentar para ele a minha solução, a minha terapia, o meu serviço. Tá? Quais são as objeções? Quais são as coisas que ele pode dizer? Ah, gostei disso aí, mas estou meio assim ainda. Por quê? Por causa disso. Não entendi bem o que você falou. Né? Eu achei isso aqui meio estranho. Então, quais vão ser as objeções? Aquilo que quando você apresentar a sua solução para ele, ele vai ter aquela barreira. Então, você já vai se antecipar nisso. Você já vai descobrir, pensar o que pode ser isso, para você já criar soluções para isso. Tá? Você já responder essas perguntas. Você já criar conteúdos esclarecendo esses pontos. Né? Se você pensar, por exemplo, se você estiver num mercado, não sei se você já viu mercado multinível, né? A pessoa tá vendendo um produto de marketing multinível, qual que é a primeira objeção que as pessoas podem ter? Ah, isso aí é pirâmide. Né? Então, a primeira coisa que você precisa matar é essa objeção. Você precisa explicar se aquilo é pirâmide ou não é. Né? E deixar a pessoa segura. Né? Você está numa terapia que ela que já tem um preconceito em cima daquilo, né? E o seu público-alvo vai ter um preconceito muito forte em cima daquilo. Então você precisa quebrar esse preconceito, você precisa trabalhar essa coisa para deixar aquilo mais claro, né? Fazer com que ele veja aquilo com um olhar diferente. Tá? Então é isso, é você sacar já o que pode ter de objeção e você já preparar o seu material para você quebrar aquela objeção, você dá clareza sobre aquele assunto para o teu público-alvo não ter mais aquela objeção, tá? E isso é uma coisa que vai ter sempre, tá? Você vai listar as primeiras aqui e sempre que você vai começar o seu trabalho, você vai descobrir novas objeções, você vai descobrir novos sonhos, novos desejos do seu público-alvo, você vai descobrir novos problemas que você não estava percebendo, você vai descobrir novos interesses que você não sabia, né? Você criou ali uma pessoa na sua cabeça e você tinha uma ideia inicial. E conforme você vai tendo contato com ela nas mídias, você vai vendo novas características, né? Isso é até uma dica, tá? Que eu gosto de dar. Quando você estiver desenhando esse público-alvo, pensa em uma pessoa que você já conhece. Né? Às vezes vai ser uma tia, a sua mãe, um amigo que você tem, que ele é o seu público ideal. Você queria que todos os seus clientes fossem iguais a ele. E aí você vai escrever as características dessa pessoa. Você vai voltar nessas perguntas que eu fiz aqui e você vai descrever essas características como se você quisesse que todo o seu público fosse igual a essa pessoa. Né? E aí você vai escrever todas as características e vai começar a fazer conteúdo. É aquela coisa, você vai começar a atrair mais pessoas parecidas com aquela. E claro que nenhuma pessoa é a cópia exata da outra. Né? Vai ter sempre uma nuance, vai ter aquela diferença. Então aí você vai entendendo qual que é a margem que você tem que trabalhar. Lembra da comparação do supermercado e a farmácia? Tem uma certa similaridade. Né? O mercado ele trabalha com alimentação, mas ele abre um pouquinho para outras áreas. Então você vai entendendo para quais áreas que você vai abrir de acordo com o teu público. Né? Por que o mercado vende desodorante? Porque é de interesse da pessoa que está comprando alimentação já comprar o desodorante, é uma conveniência. Então a mesma coisa, você vai pegar aquele teu primeiro cliente ideal, você vai começar a atrair mais outros clientes parecidos com aquele e você vai entender que tem uma diferença. E aí você vai começar a agregar essa diferença no seu marketing também. Você vai entender novas dores, novos problemas, novos desejos, novas objeções. E isso vai te dando mais material para você criar mais conteúdo. Tá? E aí é um ciclo, né? Um ciclo virtuoso.
Você começou, né, você tem esses primeiros dados, você já vai ter os primeiros temas para você começar a trabalhar. A partir daí você vai ganhando inteligência, vai produzindo mais e mais conteúdo. Tá bom?